Salmo 133, como lemos, só o versículo 1, como foi lido no início, né? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? Podem se aceitar, meus irmãos? Agora, aqui fala da suavidade, que nós somos uma família, certo? Nós somos uma família em Cristo. Fala da suavidade que é de nós estarmos em união. Sempre é bom nós estarmos em união. Por exemplo, um conversando com o outro, um tendo companheirismo. Porque nós somos irmãos. Agora nós somos irmãos não por parte da carne. Nós somos por parte do Senhor Jesus Cristo. Isso dá um privilégio maior a nós, porque nós somos irmãos por parte da carne, nem por parte do sangue. Nós somos irmãos pela parte do Senhor Jesus Cristo, que nos adotou, que nos tirou das trevas, das potestades do inimigo. Agora, para não ficar só nas minhas palavras, eu gostaria de ler a mensagem do irmão Brana, que diz, lá no segundo selo, no parágrafo 148, que diz: o que torna Deus grande é porque Ele é grande o bastante para se humilhar. Isso é o que torna grande. Não há mais nada maior. Ele se humilhou ao mais baixo nível que alguém poderia. Aqui qualquer ser humano já se humilhou. Ele era o rei do céu e veio à cidade mais baixa da terra, Jericó. E se rebaixou tanto que mesmo o homem mais baixo da cidade teve que olhar para baixo para ele, para vê-lo. Está certo? Zaqueu. Isso mesmo, ele foi chamado pelo pior nome que qualquer ser humano pode ser chamado. Um feiticeiro, um diabo, Beuzebu. Foi isso que o mundo pensou dele. Sofreu a morte mais cruel, não teve um lugar onde reclinar a cabeça, expulso por toda a organização. Agora o 149. Mas quando Deus o exaltou, foi tão alto que ele tem de olhar para baixo para ver o céu. Veja como Deus em humildade, está vendo? Ele lhe deu um nome tão grande que a família inteira do céu recebe o seu nome. Nós somos a família do céu. Nós somos os filhos de Deus. Jesus. E tal nome ao qual todo joelho se dobrará e toda a língua o confessará, como sendo o Senhor, quer aqui, quer no inferno. O inferno se dobrará, tudo mais se dobrará. Está vendo? Mas primeiro foi humildade, depois se tornou grande. Está vendo? Desde que Deus exalte aquele que a si mesmo se humilhar, Deus exaltará. Está vendo? Nós somos a família do céu. Nós somos os irmãos em Cristo Jesus. E não há nada melhor, não há nada nesse mundo. E você receber dinheiro, você ganhar na Mega Sena, você pode fazer tudo. Mas não existe uma suavidade melhor do que nós estarmos em companheirismo. Eu queria agradecer aos irmãos que deu essa oportunidade de nós estarmos aqui fazendo um culto, né? E como a irmã Paulo disse, foi da vontade do Senhor, né? E qualquer dia desse nós estaremos lá também, conhecendo outros irmãos e tendo companheirismo, porque é isso, para isso que nós nascemos, predestinados para isso, não é mesmo? Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Santo Senhor. Aleluia! A cada um de nós, amém, através de Jesus Cristo. Amém. Obrigado por este momento, por nossos irmãos, por podermos juntos cultuar a Ti. Amém. Que seja um culto com revelação, Senhor. Amém. Que seja uma adoração aceita por Ti. Amém. Como foi aceita a oferta de Abel. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Amém. Nossas fraquezas. E que possamos ter um bom momento de aprendizado na Tua presença.
Muitos aqui se esforçaram para estar aqui. Oh, Deus, verdade. Atenderam um convite e vieram, Senhor. Sim, Pai. Estamos diante de Ti nesta hora. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. Tu disseste que onde estivesse 2 ou 3 Sim. reunidos em Teu nome, ali o Senhor se faria presente. Amém. Cremos que estás aqui. Amém. Não precisamos de provas físicas, Oh, Deus, verdade. porque a revelação que Tu tens colocado em nós Amém. nos dá esta certeza, sendo que a fé é o fundamento das coisas que se esperam. Oh, Deus, verdade, Pai. É tudo que temos, é a prova das coisas que não se vê. Verdade. Então, com os olhos do nosso entendimento aberto, Sim, Senhor. nós podemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém. Que o Senhor nos ajude uma vez Oh, mais. Deus, faça isso. Aceite os nossos louvores, Amém. a nossa adoração. Responde às nossas orações, Senhor. Amém. Não porque merecemos isto. Oh, Deus. Nada merecemos de Ti. Verdade, Senhor. Mas Tu és um Deus misericordioso. Amém. E a Tua misericórdia é a causa de ainda não termos sido consumidos. Oh, Deus, verdade. Não estamos confiando em nós mesmos, Verdade. mas confiando unicamente na graça do Senhor. Amém. Que a ministração de Tua palavra traga para nós refrigério, Senhor. Amém. Que seja Tu mesmo como sumo pastor, nos guiando a pastos verdejantes, Aleluia. nos guiando mansamente a águas tranquilas, e que possamos sair daqui alimentados com a Tua palavra. Nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Amém. Vocês podem se assentar um momentinho. Boa noite a todos. Peço a paciência de vocês. Passei o dia todo evitando falar, o máximo que pude. Geralmente eu não tenho essa cara tão fechada, né? Os irmãos que me conheceram hoje podem pensar que eu sou chato, mas eu sou um pouquinho chato mesmo. Mas desde quarta-feira eu tenho estado debaixo das cobertas, com febre, garganta inflamada, você sabe. Estamos trabalhando em uma obra ali em Campinas. É uma região com um arquivo muito baixo, né? Muito plano e nesse tempo seco, muito pó, muita poeira, muito redemoinho, a ponto de você ficar sem saber sem conseguir nem respirar, nem enxergar as coisas, com tanta poeira naquela região. E eles usam caminhões que ficam soltando água pela estrada, né? 2, 3 vezes por dia para ver se ameniza isso. E nós que usamos as cordas vocais para pregar, é a ferramenta que temos, e isto nos atinge em cheio. Eu, na profissão que tenho, trabalho com mármores e granito, e o pó do mármore é bastante ofensivo para o ser humano, né? Inclusive dizem que até provoca câncer, coisas assim. E eu trabalhei desde 90, quando chegou no ano de 2007 para 2008, eu já não consegui mais. Trabalhava 2 dias, ficava 15 dias de cama. Então eu parei, fiquei apenas trabalhando no campo, na obra, na evangelização, mas por alguns motivos, por alguma circunstância, eu voltei a trabalhar com a mesma profissão em setembro passado, outubro, e tenho me esforçado. Mas chega um momento que eu deixo os outros ir e eu fico em casa, já não consigo. E às vezes passo uma semana, 2 semanas sem trabalhar. Para falar 2, 3 palavras é muito complicado, muito difícil. Porém, daqui a pouco a garganta esquenta, né, e você já nem sente mais dores, só amanhã ou mais tarde, e a gente tem que aguentar as consequências. Contudo, eu espero que vocês consigam entender as poucas palavras que tenho para vos dizer. Inicialmente, queria agradecer ao irmão Paulo, que nos cedeu esse privilégio de vir conhecer a ele. Amém. E sua família. Queria agradecer em nome dos irmãos que vieram comigo, pela acolhida que vocês nos deram, nos receberam de braços abertos, abriram as portas de nossa moradia. Amém. E isso nos faz sentir muito bem, muito bem. Somos aquelas pessoas, creio, que passaremos a eternidade juntos. Temos um milênio aí pela frente.
Temos uma eternidade onde estaremos juntos. Então é melhor nós nos acostumarmos uns com os outros, ainda deste lado, não é? O máximo que pudermos conhecer dos nossos irmãos, isto é muito bom. Eu posso olhar para vocês e ver que são as pessoas com quem eu quero passar a eternidade junto. Isto é muito maravilhoso. Só Deus que pode derramar em nossos corações este amor, através do Espírito Santo. Quero agradecer aos irmãos que atenderam o convite do irmão Paulo, que vieram. É a primeira vez que nos vemos e não sei se ainda voltaremos a nos ver. Geralmente eu faço determinadas viagens missionárias ao redor do nosso país e alguns outros países também. Nunca sabemos se voltaremos naquele lugar. Eu não estou preocupado com isso. A minha única preocupação é aonde eu colocar a planta dos meus pés, que eu possa ser uma ajuda para os irmãos. Amém. Que possa ser uma bênção para a vida das pessoas que cruzarem meu caminho. E assim eu aprendo com vocês e espero poder também passar alguma coisa daquilo que Deus tem nos dado. Na verdade, é uma troca, né? É uma troca de afinidade, de compromisso, de revelação. Então, a parte que Deus te deu, você compartilha comigo. A parte que Ele me deu, eu compartilho com você. E é assim que o pão da vida é partido. É partido, não é? Meu nome é Domingos Rosendo. Eu estou no campo da evangelização desde os anos 80, 81. Fui batizado no ano de 1982. Comecei a evangelizar, eu tinha menos de 13 anos de idade. Era na roça, na Luz do Candeeiro. Fazia 3 cultos por semana com a minha família. Tanto é que os que me acompanham agora aqui têm irmãos, sobrinhos e tudo. E Deus tem me dado esse privilégio de ter praticamente 90% da minha família, todos na mensagem. Poucos que frequentam, ouvem e tal, mas ainda não se decidiram. Mas a grande maioria estão batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos, né? E até mesmo numa viagem como esta, sempre estão dispostos a me acompanhar. Às vezes faço viagens de 800 quilômetros, 1000 quilômetros, e eles sempre estão dispostos para deixar de lado a família e tudo, e ir comigo para conhecer as outras pessoas. E depois de tantos anos ainda tem essa capacidade de se assentar para me ouvir. Mesmo já estão acostumados, não é? Eu só tenho que agradecer a Deus por isso. Visito a vocês como amigo. Gostaria de ser tratado do jeito que irmão Brana gostava de ser tratado, apenas como um irmão. Amém. Não gosto de título. Entre todos os que estão aqui que vieram comigo, somente o irmão Ronaldo que me chama de pastor. Só ele. No trabalho, em qualquer lugar, na rua, pastor para lá, pastor para cá, porque é o costume dele. Geralmente eu não gosto muito desse título. O irmão Bruno fala no livro das Eras, foi o título que separou o homem do povo e se tornou um nicolaísmo. E eles começaram a crescer dessa forma. Quando perguntaram para o profeta como você gostaria de ser tratado, ele disse: me chamem de irmão, é o maior privilégio que se pode ter, é ser chamado de irmão. Então você não chama de profeta Brana, de pastor Brana, ele gostava de ser tratado de irmão Brana. Por onde viajo sou conhecido como irmão Rosendo. Eu deixo o primeiro nome, Domingos, do lado. Costumo dizer que os pais antigamente não tinham boa imaginação. Ou quando nascia uma criança, ele nos via tão feio que colocava o nome bem feio como castigo ao resto da vida. Então, eu sempre costumo divulgar mais o nome da família, o nome Rosendo. É assim que muitos me conhecem. Em muitos lugares que eu vou, as pessoas nem sabem meu primeiro nome. Irmão Rosendo para cá, irmão Rosendo para lá. E eu me sinto bem assim, me sinto bem desta forma. Bom, dadas essas apresentações iniciais, eu estou ali na cidade de Francisco Morato, está a 40 e poucos quilômetros do centro, ainda faz parte da Grande São Paulo. Estou na frente do trabalho ali, pela graça de Deus, desde o final de 2003 para o início de 2014, aliás, para o início de 2004. Desde lá, tudo que temos pregado, temos gravado, temos registrado, para que as pessoas sejam beneficiadas e, se em algum momento, por algum esquecimento, eu chegar a falar algo que não esteja dentro desta Bíblia,
E dentro da mensagem de um profeta vindicado, qualquer pessoa pode pegar aquela gravação, vir até mim e dizer: você errou neste ponto. E Deus tem me dado humildade suficiente para dizer: realmente, esse ponto não está bem. Graças a Deus que não tem sido necessário isso. Se por algum esquecimento eu falar algo que não deveria ter falado, eu vou à igreja, eu vou para os irmãos e conserto aquilo. Acredito que é assim que deve ser feito. Eu não consigo pregar sem gravar. Então, de alguma forma, com a tecnologia que temos hoje, qualquer celular pode gravar um culto, qualquer máquina fotográfica pode fazer isto. Não é porque eu me sinto importante, é porque eu tenho cuidado com aquilo que eu falo, uma vez que eu terei que dar conta por cada palavra que sair de minha boca. Principalmente quando se trata das coisas espirituais. Porque, na verdade, quando você se assenta para ouvir a palavra, você está recebendo o Espírito que está naquela palavra. Se o que você ouvir for a palavra de Deus, então você está recebendo o Espírito de Deus. Amém. O Espírito de Deus está na palavra. É o canal pelo qual você o recebe. Dito isto, convido vocês outra vez para ficarem de pé, para lermos uma porção da Escritura muito conhecida por todos. Hebreus capítulo 1. Apenas os primeiros versículos. Está escrito assim na palavra de Deus: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós Ele nos falou nesses últimos dias através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Amém. Vocês podem se assentar. O autor do livro aos Hebreus, ele nos leva a um período do tempo onde Deus estava utilizando o homem como vaso humano para levar adiante a sua palavra, explicar aos seres humanos o seu plano. William Branham disse que Deus poderia ter usado o sol, a lua, as estrelas para pregar o Evangelho. No entanto, foi do agrado dele usar o homem para falar aos outros homens. E o autor do livro aos Hebreus nos inicia dizendo que em épocas passadas Deus tinha utilizado os profetas, razão pela qual cada profeta era chamado de filho do homem. Este ofício de filho do homem é Deus, a palavra, vindo a um homem. Filho do homem profetiza. Porém, chegaria o tempo que viria o profeta dos profetas. Porque aos profetas vinha parte da palavra. Mas quando viesse o profeta dos profetas, a ele viria toda a palavra. E foi assim que cada profeta do Antigo Testamento recebeu uma porção da palavra correspondente ao seu tempo. E ai daqueles que não ouviram esta porção da palavra. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Vocês sabem que eu estou citando as Escrituras. Amém. Posso não citar capítulo e versículo. Posso não citar parágrafos e páginas da mensagem. Mas vocês que já têm um tempo na mensagem, conhecem as Escrituras, saberão aonde eu estou levando o pensamento de vocês. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E quando Deus enviou o seu Filho, o Filho não veio apenas com uma parte da palavra. A ele veio toda a palavra. Como foi que toda a palavra veio a Jesus Cristo? Ele estava sendo batizado por João no Rio Jordão e o seu pai, o grande Espírito, veio sobre ele. E João disse: eu vi o Espírito na forma de uma pomba vindo sobre ele. João testificou disso.
A Bíblia diz que João viu e testificou daquilo que viu. E Deus disse: este é o meu filho amado, no qual eu me comprazo, no qual eu tenho prazer de tabernaculizar. Em outras palavras, onde posso fazer morada. É daí que vem o nome tabernáculo, casa, morada, lugar de habitação. Então, ali no Rio Jordão, toda a plenitude de Deus veio habitar em Jesus Cristo. Dali por diante não era mais o homem Jesus falando ou andando. Desde o seu nascimento até o batismo no Rio Jordão, nós temos Jesus, o Filho de Deus, nascido através de uma mulher, concebido por obra e graça do Espírito Santo, homem como qualquer outro homem, a ponto do William Branham dizer que ele poderia ter se casado, ele poderia ter constituído uma família, ele poderia ter vivido como qualquer outro homem. No entanto, ele tinha uma missão a cumprir. E durante toda a trajetória de Jesus Cristo, desde o seu nascimento, a Bíblia diz que ele cresceu em graça e em conhecimento diante de Deus e dos homens. Se ele estava crescendo em graça e em conhecimento, isto significa que ele estava aprendendo. Inclusive, ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. O que mostra para nós, apenas com essas palavras iniciais, que há uma diferença entre Deus e Jesus. Perguntaram para o profeta qual a diferença entre Deus e Jesus. E ele disse: nenhuma. E se você colocar um ponto aí, você terá um pensamento unicista, como tem 95% do povo da mensagem, que erroneamente crê que Jesus é o próprio Pai. Mas William Branham prosseguiu e disse: exceto uma, os filhos têm princípio. Deus não tem princípio. Deus não aprende. Deus não nasce. Deus não morre. Deus não cresce. Deus não diminui. Não, senhores. Mas o Filho de Deus foi feito com esta característica. Inclusive, com a capacidade de morrer. No entanto, Deus, Paulo chamou de imortal. O invisível que nunca foi visto por quem quer que seja. Mas o Filho que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. Eu estou citando um trecho das Escrituras para vocês. E vocês podem muito bem imaginar que qualquer denominação prega isso. A Igreja Católica mostra esse tipo de coisa que eu estou vos falando. E eu não entendo por que o povo da mensagem não entendeu o linguajar do profeta, quando ele também pregou a mesma coisa. Observe isto. Hoje eu estava conversando com um determinado amado irmão e fiz esta pergunta. Inclusive, eu gostaria, se vocês tivessem alguma pergunta, que eu não preparei nada para pregar. Eu trouxe muitas gravações, muitos livros para os irmãos que desejarem ler, examinar as coisas que temos ensinado na nossa igrejinha e em vários outros lugares também. E quando vou visitar alguns irmãos, eu sempre gosto de ouvir o que eles têm a dizer, o que eles aprenderam. Talvez eles tenham algumas perguntas, algumas dúvidas. Então partimos de uma pergunta, partimos de uma dúvida e levamos aquilo adiante, e aí temos um aprendizado, uma troca de conhecimento, de informação. Talvez você nunca se preocupou em saber como as coisas aconteceram no princípio. Nós encontramos no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. E você sabe que o livro de Gênesis foi escrito por Moisés, correto?
Moisés escreveu o livro de Gênesis. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, foi escrito por Moisés. Antes de Deus tirar Moisés de cena, ele pegou o livro da lei, o Pentateuco, como chamamos, os 5 livros, a Torá, e entregou nas mãos de alguém, como testemunho, para que aquilo fosse lido diante das pessoas. Como Moisés soube o que aconteceu no início? Todo o registro que temos da criação, de como as coisas aconteceram, veio através do profeta Moisés. Como será que ele fez isso? Eu sempre gosto de levar as pessoas a imaginar algo, como me lembrando fez em algum dos seus sermões. Fez com que as pessoas se esquecessem dos seus problemas, de suas lutas, deixassem de lado os afazeres de casa. Não adianta você estar no culto pensando na panela, pensando na roupa que está para lavar. É o momento quando você tem que dedicar ao aprendizado. O recreio não é agora. Tem a hora do aprendizado, tem a hora do recreio. As crianças que estudam estão muito bem por dentro disso, né? Bom, você sabe, Abraão, ele não era a pessoa mais religiosa do mundo, a pessoa mais santa do mundo. Abraão, ele era um pagão de outros caldeus. Porém, Deus o escolheu, Deus o elegeu. E com ele fez uma aliança, um pacto. Então você sabe que de Abraão veio Isaac, Jacó, os 12 patriarcas. E foi por esse período de tempo, lá na frente, que Moisés entrou em cena. Já fazia 400 anos que o povo de Israel estava escravizado no Egito. E aparece aquela criança, o menino Moisés, foi tirado das águas. E vocês conhecem toda a história, como Deus o separou para libertar aquele povo da escravidão. Então você tem o primeiro êxodo, a saída do povo de Israel do Egito, por 40 anos, peregrinando pelo deserto. Era um local, era, vamos dizer, uma caminhada de alguns dias. No entanto, por causa da dureza do coração deles, da murmuração, Deus fez com que eles fossem rodeando para lá e para cá, fazendo círculo, que chamamos a marcha da morte, não é? Andando em círculo, voltando para o mesmo lugar e tal, porque Deus esperou que aquela primeira geração que saísse morresse todos. Eu poderia aqui em alguns detalhes para mostrar que isso está acontecendo dentro desta mensagem, é a mesma coisa que aconteceu lá. Porém, já estudamos isto com muita propriedade, graças a Deus. Temos mais de 80 cultos estudando com a igreja o livro de Josué e mostrando um paralelo com os acontecimentos do primeiro êxodo para os acontecimentos do terceiro êxodo, que são idênticos. O William Branham, inclusive, pregou o confronto entre Efésios e Josué, e assim sucessivamente. Naquela caminhada pelo deserto, você encontra o povo questionando a Moisés e talvez perguntando como foi que as coisas aconteceram. Porque eles adoravam um Deus que não tinha nome. Eles tinham um sentimento de respeito por um ser diferente dos deuses adorados pelo Egito. E quando Deus chama Moisés e diz, vai libertar o meu povo, Moisés disse, eu vou dizer que tu és quem? Qual é o teu nome? O que é dito para ele? E Deus se apresentou como o eu sou, o alto existente de si mesmo. Aquele que não tem princípio nem fim. Aquele que não necessita de algo, porque ele é completo em si mesmo. Então as pessoas tiveram que acreditar nas palavras de Moisés, no que ele tinha a dizer. E quando questionaram como foi que as coisas aconteceram, porque se você tiver a conta de Gênesis até Moisés, você tem ali um período de muitos anos, 2000 anos, muito mais que isso. O que aconteceu há 2000 anos atrás? A menos que alguém diga, registrou para você, mas não se tinha registro. O livro mais antigo é o livro de Jó. Veja, ele era do tempo dos patriarcas, daqueles que viveram tanto tempo lá, bem antes de Moisés. Inclusive, é dada a autoria de Jó para Moisés também. Não é isso? Não sei se vocês sabem disso ou estão lembrando disso agora.
Eu penso que no entardecer, quando o calor do deserto enfraqueceu um pouco, e Moisés pôde ter a atenção daquelas pessoas diante de si, como vocês estão agora, quietinhos. Moisés então sentou em um lugar, ou ficou em cima de uma pedra, e começou a narrar para aquelas pessoas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E aí você tem o primeiro registro do que aconteceu. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz. Você percebe que são histórias contadas e você tem que despertar a sua mente, utilizar a sua imaginação para procurar entender o que aconteceu. Moisés nos levou para o princípio. Mas João, no seu evangelho, ele nos levou para um período de tempo antes daquele que Moisés levou. Enquanto Moisés levou para o pontapé inicial do ato criativo, que os cientistas dizem, chamam de Big Bang, se houve uma grande explosão, teve que ser provocado por alguém. É dali que se iniciou tudo. Se Moisés levou o povo, levou a mente das pessoas ao princípio, ao primeiro ato criativo, João levou para muito antes disso. E disse, no princípio, era Deus, que é a palavra. No princípio era a palavra. Bom, no tempo do final, Deus nos mandou um profeta. E ele nos levou para um período antes de Moisés, antes daquele que Moisés levou, nos levou para um período antes daquele que João levou. O William Branham nos levou para a eternidade. Para falar não apenas daquele que era a palavra, mas nos leva a um conceito de nada. Não se tinha nada. Não se podia ver nada. Porque nada podia ser visto. Só existia o Deus solitário, sozinho, com seus atributos. E esse Deus é invisível. O que você pode imaginar sobre isto? Então o profeta começou a levar as pessoas para uma ideia, um desenho, da mesma forma que se você é criança. Ele desenhou um círculo e disse, a eternidade é como um círculo, sem princípio e sem fim. Esta eternidade é Deus. Chamamos Deus de aquele que abrange tempo e espaço, ou que preenche céus e terra. Bom, é um conceito muito bonito, porém isto ainda não nos define Deus. Isso mostra que ele tem medidas onde pode ser contido, e não há medida para Deus. Ele está em todos os lugares, em todas as partes, sabe de tudo. Isto fala sobre sua onisciência. E William Branham disse que a sua onipresença é por causa da sua onisciência. Então você tem primeiro dois fatores: onipotência e onisciência. As duas pilastras que formam o conceito de um Deus soberano: onipotência e onisciência. E esse Deus é amor e vida. Amém. Você não podia ver outra coisa se você fosse levado lá para olhar algo. Você não podia ver nada, porque esse Deus é invisível. No entanto, este ser, com atributos e características, ele arquitetou um plano. E neste plano, ele te incluiu para representar um papel. E quando chega o momento de tua manifestação na terra, assim como chegou o momento da manifestação de Jesus, este Deus se encarrega de fazer você entender qual é teu papel neste plano. Amém.
Você terá que representar este papel, porque ele está dentro do script de Deus. E ele disse, eu velo por minha palavra para a cumprir. Por isso, quando ele opera, não há quem impeça. Amém. O irmão Willy tinha um quadrozinho ali, ainda está disponível, não tem como pegarmos isto, porque às vezes, acho que está lá atrás, porque às vezes nós formamos um pensamento, e se fizermos alguns rabiscos, talvez seja mais fácil você entender um pouquinho sobre esse plano de Deus. Então, eu espero que vocês sejam pacientes comigo. Vamos ver como poderei fazer isso aqui. Se alguém puder auxiliar, será ótimo, muito bom. Ok, aqui foi. Vamos improvisar? Vamos improvisar? Eu sei porque sou improvisador. Né? Gosto de improvisar, que depende muito do tempo, do momento, do espaço, das condições que temos. Vamos ver se eu consigo aqui mostrar algo para vocês. O que temos no início, um Deus que é eterno, que não pode ser visto, não tem princípio nem fim. Lembrando, disse que era como um ciclo. Obrigado. Você pode afastar ela para cá, inclusive, no caso, se necessitar. Dá para todos ver apenas esse ciclo aqui? Amém. A este ciclo você chama de Deus, que é amor e vida. Ok. Deus começou a desenvolver este plano. E ele não tomou conselho de ninguém, a não ser consigo mesmo. Porque Deus não precisa de ninguém a quem tomar conselho. A Bíblia diz, quem é seu conselheiro? Quem o ensinou? Então você tem esse Deus desenvolvendo o seu plano. E para isto acontecer, algo teve que sair de Deus. Foi o pontapé inicial para tudo. Então você tem aqui Deus que é amor e vida. Mas também esse Deus é luz. Luz. Vida, amor, luz. De Deus saiu uma pequena luz. Uma pequena luz. O William Branham chamou esta pequena luz de o Logos que saiu de Deus. Amém. É a parte de Deus que pode ser vista. Isto aqui não é visto. É o Deus invisível. Mas o Logos que saiu de Deus foi chamado de Filho. Filho de Deus. Este Filho de Deus, ele habitou na eternidade com o Pai. Não sabemos por quantos bilhões de anos. Não se conta tempo quando se trata de tecnologias eternas. O William Branham nos mostra que este Logos que saiu de Deus, foi através dele que Deus criou todas as coisas. Você tem aqui Deus Criador, mas você tem o Logos que saiu de Deus, que é o agente da criação. Nós temos dois seres aqui. E esse conceito é combatido durante todo esse tempo de aprendizado da mensagem. Isto que o William Branham ensinou tem sido interpretado e as pessoas têm esse Logos que saiu de Deus como sendo Deus mesmo. O William Branham disse, não é dessa forma, Deus não é um como o seu dedo é. O que eu li no livro de Hebreus está nos mostrando isto.
Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados, através dos profetas que ele enviou, eu já estou inclusive traduzindo a linguagem bíblica. A nós, nestes últimos dias, correspondente aos dias do autor do livro aos Hebreus, Novo Testamento. Esse Deus que falava através dos profetas, falou conosco como? Através do Filho. E continua. A quem Deus constituiu herdeiro. Você herda de alguém, certo? O filho herda do pai. O pai entesoura para o filho, não o filho para o pai. Deus constituiu o seu filho como herdeiro de tudo. Eu estou lendo Hebreus 1. Por quem fez também ao mundo. Se você entende um pouco do linguajar bíblico, por quem fez, isso significa assim, olha, através de quem ele fez o mundo. Esse mesmo conceito está registrado no Evangelho de João, no capítulo 1. Através do Filho. Através do Filho de Deus as coisas começaram a acontecer. Bom, deixa eu contar uma historinha para vocês. E não tem isso apenas como uma historinha. Porque foi um profeta vindicado por Deus que contou. Ele pregou um sermão com o título Atitude e Quem é Deus. Ele pregou o sermão A Crueldade do Pecado. Talvez vocês não conheçam um, mas conhecem o outro. Eu poderia citar 3 ou 4 sermões onde ele contou a mesma história. Ele disse, faça de conta que você está num grande corredor, num grande corrimão. Vamos dizer assim, você está num lugar um pouco elevado, com um grande corrimão de todos, pode ficar desbruçado, descortinando, olhando uma grande cena. Ele disse para a igreja, feche seus olhos. Comece a imaginar o que eu vou vos falar. Eu acredito que a igreja fechou seus olhos. Então ele nos leva para bilhões de anos-luz antes. E ele diz, só tinha Deus. A palavra. Sabe por que as pessoas se enrolam nisso, no conceito das palavras? Porque é dito, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então eles pensam que é um ser só. Ora, se você tem aqui amor, se Deus é amor, ele não poderia gerar outra coisa a não ser amor. Se Deus é luz, você crê que Deus é luz? Amém. É o que a Bíblia diz, Deus é luz. Ele não pode gerar outra coisa a não ser luz. Por isso William Branham chamou de a pequena luz que saiu de Deus. Ele chamou de o pequeno Logos, porque Deus é Logos, que significa palavra. Então ele só poderia produzir também Logos. E sabe onde William Branham explicou isso de uma forma bem simples? No filme O Fundo Clama ao Fundo, que eu acredito que você já assistiu. Nunca assistiu? Vou ter que trazer para vocês. O William Branham diz, de acordo com Gênesis 1:11, ou é 2:11, não lembro agora, cada semente produza conforme a sua própria espécie. Não pode um abacateiro produzir uma mangueira, a menos que haja uma hibridação. Certo? Ele diz assim, a célula de um pássaro produz um pássaro, a de um cachorro produz um cachorro, a de um homem produz um homem. Não pode uma célula de um macaco gerar uma pessoa tão bonita como essa. Não estou chamando os macacos de feio, porque Deus é um Deus de variedade, cada ser tem sua beleza. Eu sempre costumo dizer que todo mundo é especial em sua própria maneira de ser. Talvez as pessoas que me acompanham, me ouvem, nunca me ouviram dizer isso. Mas são coisas que escrevi há muito tempo, nunca esqueci disso. Todo mundo tem a sua especialidade, em seu próprio modo de ser. Deus não podia gerar outra coisa a não ser Deus. Deus não poderia gerar outra coisa a não ser palavra, Logos. E se Deus é Deus, ele tinha que produzir Deus. Amém. E agora, será que estou eu colocando em vocês o conceito de outro Deus? Não. Porque vocês são deuses. Amém. E isto é as Escrituras.
Aqueles a quem vinha a palavra foram chamados de deuses. Deus é eterno. A vida eterna está com Deus. Zoe é a própria vida de Deus. E o Lembrando diz que você é tão eterno quanto Deus. Amém. Bom, a Bíblia diz que Deus, através de Jesus, por quem fez também o mundo. Sabe como o irmão Brando explicou isto? Nada pode ser visto, porque esse Deus é eterno. Então, de repente, você vê um pequeno halo de luz saindo. Este é o Logos que saiu de Deus. E isto, então, poderia ser visto, se você estivesse lá. Você poderia ver. E lembrando disso, agora podemos ver com nossos olhos espirituais esta pequena luz, o Logos que saiu de Deus. Este é o Filho de Deus. E Deus, através do Logos, disse: haja luz. Amém. Como isso aconteceu? Você acha que o Lembrando criou o esquilo? Você pensa que o Lembrando criou o esquilo? Não, senhores. Ele seria um criador se ele tivesse criado. Ele foi um agente. Ele só teve que falar a palavra criativa. Você acha que o Lembrando alguma vez que curou alguém? Não, senhores. Ok. Simples você aceitar isso, se falando em termos de um homem como o irmão Branham. Onde ele diz: eu sou tão miserável quanto vocês, pecadores, carentes da graça. Mas vamos pensar sobre Jesus. Jesus alguma vez curou alguém? Jesus curou algum cego? Levantou algum paralítico? Ressuscitou algum morto? Não, senhores. Ele disse: não sou eu, é o Pai que habita em mim. Essa é a diferença. Jesus não podia curar. Jesus não podia fazer nada, a menos que o Pai lhe dissesse: faça. Então ele fazia. Onde fica então o conceito de que Jesus é o próprio Deus? Isto é um erro doutrinário que o inimigo lançou sobre as pessoas e interpretaram a mensagem de um profeta. Este é o Filho de Deus, o Logos que saiu de Deus. O Lembrando diz assim: então eu vejo como estando brincando ao redor do trono do Pai, ou em frente à porta do Pai, e ele pega tal coisa, coloca em determinada posição, pega tal planeta, coloca ali. O que ele está fazendo? Ele está criando o Zodíaco, a primeira Bíblia. O Lembrando estava contando o que para as pessoas? Este ser estava realizando isto, porque foi através dele que Deus estava criando as coisas. Quando chegou o momento da criação do homem, enganaram vocês, enganaram a mim, ensinaram para mim que quando Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, me ensinaram que aquilo era Deus falando com os anjos. Eu preguei muito isso nas rádios, eu enfrentava os denominacionais, eu tinha debate com eles, tentando provar que Jesus Cristo era o próprio Deus. Eu estava errado. Jesus não é o próprio Deus. Ele é o Filho de Deus. Interpretaram de tal forma para nós que aquilo que Deus diz assim na hora da criação do homem: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Façamos. Então Deus estava falando com alguém. É claro que alguém interpreta, diz: não, é porque Elohim é plural. Mas isso não explica. Então pegavam Isaías, não sei se capítulo 1 ou 6, eu apenas vou citar, você sabe que está lá. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor num alto e sublime trono. Os séquitos estavam ao seu redor, anjos subindo e descendo e tal, e cantando: santo, santo é o Senhor e tal, e tal, e tal. Então Deus disse: a quem enviarei e a quem irá por nós? Outra vez você tem Deus falando no plural.
Então é dito, ali Deus estava falando com os anjos. Então lá em Gênesis, quando ele diz façamos, ele também estava falando com os anjos. E isto é ensinado até hoje no meio desta mensagem. Depois de tantos anos de mensagem. Agora me diga, foi isso que o William Branham explicou? Alguém alguma vez leu algum sermão, o William Branham falando que Deus estava falando com os anjos? Não, senhores. O irmão já leu a mensagem de perguntas e respostas sobre Gênesis? Algum de vocês, dos irmãos daqui, conhece esse sermão, perguntas e respostas sobre Gênesis? Não? Pois bem. Nesse sermão, o irmão Branham diz assim, ele estava falando com outro ser, o Pai e o Filho. Deus estava falando com seu Filho. No sermão Atitude, quem é Deus? William Branham disse, falou sobre os 3 primeiros homens. Primeiro Deus, primeiro homem, Deus. Segundo homem, o Filho de Deus. Terceiro homem, Adão. Bom, quando se fala de homem, que conceito você tem? Você olha para mim, alto, baixo, gordo, magro. Você olha para outra pessoa, que conceito você tem sobre homem? Vamos pensar aqui sobre isso. Quando Deus diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, Deus já estava mostrando qual o conceito que se deve ter de um homem. A imagem de Deus. Porém, Deus não é físico. Não. No entanto, se o homem foi feito conforme a sua imagem, isto mostra que Deus tem cabeça, Deus tem boca, Deus tem olhos, Ele tem cordas vocais, Deus tem língua, Deus tem narinas, Ele tem costas, Ele tem glúteos, Ele tem pé, mão, dedo. E eu não preciso citar cada versículo da Bíblia onde fala em cada uma das partes de Deus para montar em tua mente o que seria a imagem desse Deus, que não é outra coisa a não ser o homem. Porém, esse Deus é espírito. Se Deus é espírito e Ele criou o homem conforme a sua imagem, este homem não era físico. Este homem era espírito como Deus é. Amém, isso é verdade. E isto mostra que quando Deus diz para o Filho, façamos homem conforme a nossa imagem, porque o Filho também estava na mesma condição de Deus. Espírito. Então nós temos Deus Espírito, o Filho de Deus também Espírito, e você tem agora um homem Espírito. Depois da criação do homem, a Bíblia diz que não tinha quem lavrar a terra. Só depois disso foi que Deus fez o corpo físico e colocou o homem espiritual naquele corpo. Agora, se você acredita nisso, se isso não é tão complicado para você entender, por que se torna complicado? Quando você, então, se depara com este fato, de que assim como o homem não tinha um corpo físico, Jesus também não tinha, mas ele esteve durante uma eternidade com o Pai. Você encontra isto também em Provérbios, capítulo 8, a partir do versículo 22. Você quer ver como está lá? Vamos ver. Rapidamente, deixe-me ler aqui. Já passei do meu tempo, já? Alguém vai trabalhar amanhã cedo? Deixe-me ver aqui. Salmo, Provérbios. Deixe-me ver se é o capítulo 8. Versículo 22. Antes de ler o versículo 22, deixe-me dizer algo para vocês. Você sabe o que é uma possessão? Você sabe o que é uma pessoa ser possuída? Jesus passou por isto.
quando Deus o possuiu no Rio Jordão, total e completo, a ponto de Jesus não poder fazer nada a menos que Deus dissesse. Deus Espírito habitou completamente no corpo de seu Filho. Quando Jesus sai do Jordão, não era mais o homem Jesus, era o próprio Deus encarnado. Amém. Esse Deus Criador, o Espírito Eterno, estava habitando dentro do Logos, Jesus. Eu pulei da eternidade passada já para a plenitude dos tempos, percebem? Mas aqui onde vamos ler, está falando deste início lá. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida. Você pode ficar meio tonto por causa do linguajar aqui, porque está tratando do Logos como sendo a sabedoria de Deus. Desde o princípio, antes do começo da terra, quando ainda não havia abismo, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes se houvessem assentados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes dos abismos, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele. Isto é João 1. E o verbo estava com Deus. E era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Você já leu isto? Acredito que muitos de vocês sim. Mas você já pensou como foi que Deus trabalhou através de seu Filho lá na eternidade? Pois bem, deixe-me ver se eu consigo fazer algo aqui. Eu quero levar o pensamento de vocês para duas coisas. Porque se nós temos aqui o primeiro ser gerado, que é o Filho de Deus, o Logos que saiu de Deus, você tem agora um ser que não foi gerado, foi criado. E você tem aqui um outro ser. Deixe-me fazer dessa forma, para ver se vocês compreendem. E aqui você tem Lúcifer. Um sendo a estrela da manhã, o outro o filho da manhã, o filho da alva. Você tem um conceito disso na Arca da Aliança, quando você tem dois anjos, dois querubins, frente a frente. Um é o reflexo do outro, porém é no sentido contrário. Algumas gerações, algumas pessoas em alguns países, eles têm aquele conceito de dualismo, de bem e mal, o yin e yang, aquela coisa toda. Isto sempre tem um fundo de verdade. Toda mentira teve que sair da verdade. Toda heresia tem que sair da Bíblia. Você tem lá esse conceito. Quando esses dois seres estavam diante desse Deus Todo-Poderoso, uma vez que Deus criou primeiro, aliás, gerou seu Filho, e ele criou Lúcifer, você tem aqui algo como um triângulo, vamos dizer assim. Esses dois seres, eles tinham uma missão, que era trazer todos os demais anjos que Deus criou para adorar ao Deus Todo-Poderoso.
Os dois eram idênticos, mas tão idênticos que Lúcifer caiu na loucura de pensar que tinha diante de Deus o mesmo conceito que Miguel tinha. Olha para onde eu estou levando vocês. William Branham diz que Lúcifer planejou, ele desejou para si o reino de Miguel. Miguel, o arcanjo Miguel, era Cristo Jesus em uma forma diferente. A diferença entre esses dois seres é que este aqui era a imagem do Deus invisível. Este aqui tinha as mesmas características de Deus, tão Deus quanto Deus. Estou citando o que para vocês? Estou citando a Bíblia. Mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Porque ele sabia que dependeu de um pai. Ele sabia que ele teve um progenitor. O filho sabia que ele foi gerado do pai, que ele dependeu do pai para vir à existência. William Branham diz, um filho não gera a si mesmo. Jesus não gerou a si próprio. Ele dependeu do pai. Este aqui não queria ser menor, porque era idêntico em semelhança. Era um reflexo desse. Mas nunca isso poderia ser a imagem do Deus visível, porque isso não era filho gerado do Pai. Foi um ser criado para um fim específico. Quando você tiver a oportunidade e estiver diante de um espelho, se for um espelho grande, melhor ainda. Levante sua mão direita para o espelho e coloque lá. Você vai estar vendo você mesmo, certo? Você mesmo. Porém, você vai perceber que tua mão direita, lá no reflexo, é a tua mão esquerda. Tente isso. E você vai entender este conceito que eu estou vos mostrando aqui. É o lado inverso. Enquanto o Filho de Deus, ele tinha as mesmas características, os mesmos atributos. O William Branham explica isso dizendo, pega uma pequena colher da água do oceano e examine, você vai ver que ela tem a mesma composição do oceano. Pegue Jesus, tira o DNA e você vai ter Deus, o mesmo DNA de Deus. Mas Lúcifer não, porque ele não era um ser gerado de Deus, não descendido, ele foi criado. No entanto, ele não admitia isto da mesma forma que Caim não admitia não ser filho de Adão com Eva. Você pensa que não contaram para Caim aquelas histórias? Você acha que aqueles dois primeiros seres, essas coisas, que eram assim, mas mesmo Caim, sabendo disso, ele queria provar que também era filho de Deus. E como ele quis provar isto? Adorando a Deus. Rendendo homenagem a Deus. Da mesma forma que hoje aqueles que não são filhos estão procurando, através da religiosidade, agradar a Deus. Porque a serpente, raça de víbora, elas percebem que alguma coisa está se aproximando. Toca fogo no mato. Não é só passarinho que corre, mas tudo quanto é lacraia, escorpião e cobra vão procurar correr do fogo também. Por isso, quando João viu aquilo acontecendo, ele disse, raça de víbora, quem vos ensinou sobre isso? Quem vos disse sobre a ira divina? Sim, senhores. Da mesma forma que Caim quis provar que tinha algo da parte de Deus, mas não conseguiu. A mesma coisa foi Lúcifer. Então ele começou a arquitetar aquele plano maléfico de assumir a posição desse aqui. Em outras palavras, do seu irmão. Não é? Do seu irmão. Essa é uma briga de família. Agora, se você tem essa ideia, deste que é o Filho de Deus, a imagem do Deus invisível, e deste ser criado, a ponto dele pensar que tinha os mesmos atributos, dessas mesmas características, e desejou inclusive ter o mesmo direito que esse tinha, você tem aqui o conceito de uma trindade, que ele achou que era igual.
Jesus tem os mesmos atributos, tão Deus quanto Deus. Mas esse não tinha. Mas ele pensou que tinha. Agora, se eu descesse desse desenho mal feito, até mais embaixo um pouquinho, você tem aqui, me permita, você tem aqui, isso desce para a terra, tá? E você tem agora, Adão, esse está ali, dormiu ainda não, é? Nosso desenho, animal mal feito assim, talvez você tenha entendo mais fácil. Você tem agora Adão, eu não sei desenhar, não esquenta a cabeça com isso, apenas para vocês terem uma ideia. Ok? E você tem aqui Eva. Vamos ver aqui. Cabelo maior para mostrar que é uma garota, certo? Mas aqui tinha também outros seres, que eu vou fazer maior, chamada serpente. Aquilo que o diabo não conseguiu fazer no céu, mas ele iniciou sua guerra lá, essa batalha se tornou humana. Antes que este casal se conhecesse como marido e mulher, este ser desce, estou falando descer, não no sentido literal de ter descido, que ele já estava na terra para fazer isso, unge a serpente para seduzir ela. O que Deus tinha feito? Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Quando Deus, junto com o seu filho, o filho estava lá no ato criativo, quando ele traz de si o seu primeiro homem aqui na terra, Adão, que era espírito, mas faz para ele um corpo e coloca dele, Deus sopra em Adão o fôlego de vida, todos os atributos de Deus. Isso tem que ter através do filho, tá? De Deus para o filho, do filho para Adão. É dessa forma que Deus trabalha. Você diz, onde está isso? Em toda a Bíblia. Há um único mediador entre Deus e o homem. Amém. Jesus Cristo. Quando Deus sopra em Adão o fôlego da vida, o que Deus faz? O que Deus fez, eu e você, se somos semente de Deus, saio de Deus para Adão. Quando Adão começa a respirar, é o fôlego de Deus, a vida de Deus. Todas as sementes de Deus que se manifestaria aqui na terra, foi depositada em Adão. Estes filhos de Deus não viria como nós viemos, através do sexo. Não, senhores. Ao homem foi dado o direito de se alimentar das árvores frutíferas. Eram 3 tipos de árvore. As árvores frutíferas, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Deus proibiu Adão e Eva de ir até a árvore da ciência do bem e do mal. Mas Deus não proibiu deles ir até a árvore da vida. Não. Se o homem tivesse permanecido naquela condição, ele falaria a palavra e traria à existência essa semente de Deus. E Eva cuidaria deles como mãe. Não era necessário vir através do sexo, não, senhores. Jesus necessitou disso? Não. Não, senhores. Olha, o diabo encontrou esta via, este meio. Então ele inseriu no ventre de Eva, através da serpente, ela tinha capacidade disso, tanto é que Deus notificou ela para nunca mais isso acontecer, e ele colocou a sua semente em Eva. Agora, o que você tem aqui, entre o Deus onipotente, através de seu filho, chegando até Adão, você tem aqui o rio da água da vida que flui do trono de Deus e do Cordeiro. Isto aqui é chamado de o livro da vida do Cordeiro. Porém, a partir dessa mistura, o que veio daqui adiante são águas turvas,
se misturaram. E agora, você não tem só o livro da vida do Cordeiro. Você tem também o livro da vida, com a história de todos os seres vivos. Talvez você nunca percebeu, ou você não sabia. No livro das regras da igreja, de Éfeso, o William Branham tomou muito tempo ali explicando sobre as duas seções do livro da vida. Livro da vida e livro da vida do Cordeiro. Muitos não sabem. E veio foi quem pegou o original das eras, que William Branham pregou sobre as 7 eras da igreja, a pedido do profeta, gramatizou e fez um resumo daquilo. Porém, ficou entre os anos 60 até 65 em, vamos dizer assim, em discussão. Os dois marcando encontros, passando horas e horas juntos, passando semanas discutindo o ponto. O William Branham, ele veio para colocar no livro das eras do jeito que está hoje. E essa parte do livro da vida e do livro da vida do Cordeiro, para poder estar lá, foi isto que eu lembrando ensinou para Livei. Você não encontra isso nas mensagens. Livei diz, foi isto que o profeta me disse. Porque eu precisava entender esse conceito de duas sessões e onde começou. Então, lembrando, me explicou isso, então eu entendi. Você tem aqui o livro da vida do Cordeiro, onde somente a semente de Deus, os eleitos e predestinados, vieram de Deus até Adão. Mas a partir do que o diabo, através da serpente, fez, colocando a sua semente, a mistura no ventre de Eva, daqui por diante agora, os rios, ficou turvo, veio a mistura. Tanto é que anos lá na frente, só tinha um original vivo, e era Noé. Noé era o único ser geneticamente perfeito dentro desta linhagem aqui de Deus. Os outros já estavam todos misturados. Para você ver que o plano de Deus, a forma como ele arquitetou, é muito tremendo, é muita coisa. Tem como apagar isso aqui? Não tem, não, um pano, qualquer coisa. Eu queria fazer um outro rabisco rapidamente aqui. Observe uma coisa. Se a semente de Deus tivesse permanecido pura até aqui, nós não teríamos esse período da história. Porque o homem trazia os filhos de Deus à cena e eles depois teriam a permissão de ir até a árvore da vida. Basta assim, basta daqui para baixo. Deixa esse que eu vou continuar. Esse aqui. O homem se alimentaria então da árvore da vida, obteria vida eterna, e ali era só adentrar o milênio. Sem briga, sem guerra, sem cemitério, sem morte, sem decepção, nada. Você sabe que até essa parte que eu vos falei, não tinha um passarinho morto, não tinha um galho de árvore morta, não tinha velhice, ninguém enrugava, não ficava cabelo branco, não caíam os dentes. Não. Porque eram seres perfeitos. Originalmente perfeitos, com DNA perfeito. Mas quando veio a mistura, então entrou morte ali. Mistura, por isso Deus não aceita mistura, como a semente de mostarda. Se brigar, ela morre, ela se acaba por ali. Bom, continuando com o plano. Agora, eu tive que fazer assim para vocês entendessem isso. Mas vamos falar diferente agora. Você tem amor. Continuando com o plano. Agora, eu tive que fazer assim para vocês entendessem isto. Mas vamos falar diferente agora. Você tem amor e vida e luz, que é Deus. Certo? De Deus sai o Logos. Veja que agora eu estou trazendo para outra parte aqui. Este é o Filho de Deus. E dentro dessa linha de pensamento você tem ainda a eternidade, porque esse Filho estava com o Pai na eternidade. Jesus disse, Pai, toma a data daquela glória que eu tinha contigo quando? Antes da fundação do mundo. Tem um grande pregador, que se eu lembrando pessoalmente, tudo escreve vários livros, traduz a mensagem quando terminar Paris, tem uma grande influência em muitos grupos da mensagem aqui no Brasil.
E eu estava lendo um livro escrito por ele. Coisa linda, perfeita. Tremendo o jeito que ele escreve. Quando chegou mais ou menos no meio, ele fala sobre Jesus e diz assim: nós não vemos nem o conceito de filho antes de Maria. O Filho de Deus passou a existir a partir do ventre de Maria por diante. Eu dobrei o livro, tinha mais ou menos uns 50. Eu deixei aqui no mofá e o Corão, nunca entreguei nenhum a nenhum dos meus irmãos. Todo aquele livro estava bem. Mas essa doutrina, isso que ele ensinou no mesmo livro, é diabólico. É do diabo. Não importa, o irmão apagou com o paninho. Foi até eu posso escrever ela aqui, que depois tem como apagar, né? Olha, meus irmãos. Você tem aqui isto. Vou desenhar uma pizza. Quem gosta de pizza aqui? Eu gosto de comer pizza. Né? Pois bem. Eu lembro disso que o problema é que tem uma doutrina maior e todos testificam que aquilo é a verdade. Qual o problema? É com as ramificações de uma doutrina maior, quando eles começam a discordar sobre pontos sobre aquela doutrina. Todos dizem que Jesus é Filho de Deus. Todos creem e dizem isso. Onde está o problema? Quando eles dizem que o Filho é o próprio Pai. Se você tem aqui, vamos dividir em artículos assim. Tá? E você tem um todo que é a verdade, tudo é correto. Mas você tem aqui uma mesa, vamos dizer assim, uma pequena fatia, que é mentira. Tem condição de você ser agradado? Tudo isso aqui é verdade. Mas esse teu pensamento sobre uma determinada coisa não é correto. Você acha que Deus te aceita no céu? Com isso aqui que não está correto? Não adianta você desculpa, eu não entendo, eu não tenho leitura, eu escuto, mas eu não entendo. Não tem jeito. Então, como pode? A Bíblia diz que Deus loucos erra o caminho. Não é quem tem bom entendimento, é quem Deus revela. Amém. É para aqueles que Deus tem misericórdia. Se Jesus disse, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, o Evangelho disse, ver significa entender. Então, o plano do reino de Deus, você tem que entender. Deus tem que revelar a cada um de nós. A Bíblia diz, as coisas ocultas são do Senhor nosso Deus, mas as reveladas são para nós e nossos filhos, para que guardemos os seus mandamentos. Então, se Deus mandou um profeta para nos revelar o plano de Deus para esse tempo, então nós temos que entender este plano. Temos que nos aplicar a este plano. Se você tem tudo isso que é verdade, você tem um conceito de mentira, sabe o que acontece? Toda essa verdade estará em função de dar vida para essa mentira. Isso aqui vai agregar toda a massa. Verdade. Tudo. Não importa se tudo isso é verdade. Isso aqui estragará tudo. Por isso temos que ter muito cuidado. Bom, veja, aqui você está dentro da eternidade quando de Deus saiu o Logos. Então isso aqui, Logos, o Filho de Deus, o Filho. Ele recebeu o seu nome aqui na terra. Que nome ele tinha lá na eternidade? A Bíblia não resiste. Qual é o nome de Deus? É impronunciável. Nunca lábios humanos pronunciou o nome de Deus. Do mesmo jeito que nunca foi visto. Nunca foi visto. Esta é a parte de Deus que pode ser vista, seu Filho. Porém, durante todo o período da história humana, antes da plenitude dos tempos, ele não podia ser visto porque ele estava na mesma forma de Deus. Alguém viu pelas costas, as costas de um homem. Esse Deus assumiu a forma de um homem, certa vez foi conversar com Abraão, foi chamado de Melquisedeque. E quando ele se apresenta como Melquisedeque, ele não era o filho. Nunca. Melquisedeque não era Jesus. Ele era o pai de Jesus, disse o profeta no sermão, perguntas e respostas sobre Hebreus. E ele veio, apresentou para Abraão, estabelecendo uma ordem, mostrando como Jesus seria sacerdote de acordo com
segundo a ordem de Melquisedeque. E essa palavra segundo quer dizer conforme a, de acordo com. Então Deus, o Pai de Jesus Cristo, estabeleceu na terra a ordem de como Jesus seria um sacerdote, um intercessor. Então você tem até a eternidade. Sabe o que Deus fez? Observe. Deus fez isso. Na eternidade, ele abriu uma brecha, que é chamada uma nesga de eternidade. Tudo é eternidade, porém Deus abriu uma brecha. E esta brecha é chamada de tempo. Isso aqui, tempo. É uma pequena brechinha que Deus abriu. Então você tem no início dessa brecha de tempo a história do homem. E é claro que isso vai chegar no final, isso vai ter que fechar. Em um final. Isso vai ter que fechar. Este é o período no qual Deus trabalharia com o ser humano. Este Filho de Deus que interagiu com o Pai no início. E o Pai explicou para ele todo o plano, disse o que ele deveria fazer. Por isso é chamado de foi sacrificado desde antes da fundação do mundo. Mas quando chegou à plenitude dos tempos, este Filho de Deus, que era Espírito, Deus, no ventre de Maria, ok? Ok. Criou uma célula, um óvulo. Cada mulher, ela já nasce com isso, com todas as células, todos os óvulos, que ela produzirá durante todo o seu período fértil. Nem mais, nem menos. Qualquer erro, qualquer problema de saúde, então, mioma, seja o que for, vocês entendem dessas coisas, mas ela já nasce com isso. Assim como também cada homem vem com todos os genes em seus óvulos. Mas Deus não utilizou nenhum óvulo de Maria. Não. Por isso, Jesus, o Filho de Deus, que aqui está na condição espírito teofânica, ele recebeu um corpo de carne. E qualquer um de nós viemos de uma pequena célula. A célula da vida sanguínea vem do macho. O corpo físico vem do óvulo, da mulher. Não precisa dar uma teologia. Nem entendo muito disso. Apenas para você entender isso em termos espirituais. Deus, então, criou no ventre de Maria um óvulo e fecundou este óvulo. E o pequeno ser começou a se gerar, começou a crescer, a se gerar. Aí a Bíblia diz, até que se cumpriu o tempo dela dar à luz. O anjo Gabriel veio até Maria e disse, salve, graciada, o Senhor é contigo. E disse a ele o que ia acontecer. Maria disse, como pode isso acontecer se eu não conheço varão? O anjo disse, o Altíssimo, o Espírito Santo te cobrirá, e o ente que lhe tinha de nascer será chamado de o Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Então foi dito, coloque o nome dele de Jesus. Não é assim? Então é a primeira vez que o nome Jesus é mencionado. Foi um anjo que disse. Você sabe por que o nome Jesus? Foi dito para Maria que o ser que nasceria dela teria esse nome. O anjo trouxe um recado de Deus. E este é o nome de Deus com o qual ele se revelaria diante dos homens. Mostra Deus, não Jesus. Mostra Deus como Jeová Salvador. Esse nome foi dado a ele por herança, assim como eu sou Rosendo, porque meu pai é Rosendo. O nome de Deus, Jesus, que é o que ele é, Jeová Salvador. Então esse nome de Deus foi dado ao Filho de Deus. E agora, quando se completou os dias dessa criança nascer, o Filho de Deus, a parte Espírito, veio e habitou neste corpo que estava sendo gerado. Amém. Deixe-me dizer uma coisa. O Romano disse, o nascimento natural é mais complicado de se entender do que o nascimento original. Por quê? Porque no nascimento natural são centenas, milhares
de pequenos seres, não é isso? Que começa a corrida para fecundar o óvulo. E somente você conseguiu. Somente você conseguiu. Quantos milhões? 400 milhões? Não sei a quantidade que dá. Isso é coisa que nós aprendemos, qualquer uma dessas crianças vão estudar, e isso vai ser mostrado para elas nas aulas de biologia, ou seja, o que for, não entendo muito bem disso. Mas sim, uma corrida de 400 milhões de pequenos seres. Consegue chegar e fecundar. Às vezes, gêmeo, né? 2, desculpa. Ok? Mas é muito complicado. Milhões terem disputado com você e somente você conseguiu chegar à reta final e fecundar aquele óvulo. Mas no caso de Jesus não tem essa correria. Não. O próprio Deus criou o óvulo e o fecundou. Não teve nenhum contato com José. Agora, observe o que eu vos disse. Se você não entender isso, você ficará todo atrapalhado, como muitos estão. Quando essa criança, quando esse pequeno corpo estava sendo formado no ventre de Maria, onde estava Jesus? Aquele que estava com Deus no princípio, no façamos o homem, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Se você não sabe essa resposta, então deixe eu complicar um pouquinho. Teve um momento que a sua mãe disse para o seu pai: olha, acho que nós vamos ter mais um bebê. Vamos ter mais um filho. E é claro, as coisas começam a acontecer. Algumas mudanças são provocadas em seu corpo. Não tem como esconder. Mas aonde você estava? Enquanto esse ventre está se avolumando, onde você estava? Você estava dentro do ventre de sua mãe? É lá que você estava? Foi isso que o profeta nos ensinou? Não. Ele disse: ali você tem músculos, ali você tem aquele ser se contorcendo, músculos se contorcendo, mas você está ao redor da mãe, esperando aquele corpo nascer para você entrar naquele corpo. Ou não foi isso que ele ensinou? Talvez você nunca ouviu isso. Ouviu, passou por alto. Chegou o momento de você parar para pensar. É verdade. O Leandro disse: aquele corpo está ali, se alimentando, através da substância que a mãe gera, através do cordão umbilical. Sim, não tem nenhum contato com o sangue da mãe. Não, senhor. Algo protege. Mas onde está você? Mas eu não estava ali sendo gerado? O que é o homem? Corpo, espírito e o que mais? E alma. Essas três coisas se dividem. No livro de Hebreus diz que a palavra de Deus é mais viva e eficaz, é mais penetrante do que espada aguda de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Tem como dividir. Tanto é que quando você morrer, teu corpo, que é aquele óvulo, lá do corpo de tua mamãe, que se desenvolveu, aquele teu corpo vai para a sepultura, vai apodrecer. O espírito vai para Deus. E a alma, se você é um salvo, vai para algum lugar, um lugar de espera, chamamos de paraíso. Onde estavam aqueles que abraçou e irmão disse: meu precioso irmão Branco. Né? Estamos aguardando aquele momento. Na hora da ressurreição, é liberado o espírito da parte de Deus. Ele passa onde está a alma, pega a alma. Espírito e alma vêm para pegar o corpo. É dali que sai o corpo glorificado. Amém. Todo mortal se reviste de imortalidade. Divide isso. Então, qual é o problema? Quando você estava sendo gerado em sua mamãe, onde você estava? O Leandro disse: aquele espírito de vida fica ao redor da mãe. Por isso que a atmosfera é diferente. Ela se torna mais cuidadosa, mais amorosa, porque tem aquele espírito de vida ao redor dela, esperando a criancinha nascer, para aquele espírito entrar na criança. Então, se não chorar, se não começar a gritar, os médicos ficam preocupados, põe a cabeça baixo, dá umas palmadas, balança para mais para cá, chacoalha, para respirar, como Adão respirou quando Deus colocou nele fogo de vida. É verdade. Se dá para entender isso, que são coisas naturais, então entenda que quando foi gerado o ventre de Maria, aquele pequeno ser, Jesus,
recebeu de Deus a ordem de vir e habitar naquele corpo. Quando ele nasceu. Corpo me preparaste, porque ele não tinha corpo. Como eu não tinha esse corpo, como você não tinha esse corpo. Entrando no mundo de sacrifício e oferta, não quiseste. Porque passou o tempo que ela passou. Mas corpo me preparaste. O corpo do Filho de Deus foi gerado em Maria, seria agora o sacrifício perfeito. Porque não teve nenhum recurso humano ali. Maria só emprestou o ventre. Então, quando ela dá à luz seu filho, este estava com Deus, que saiu de Deus lá no princípio. Entrou naquele corpo como eu entrei no meu, você entrou no seu, e então Jesus começou a crescer, sem lembrar das coisas, como você não lembrar. Mas ele foi crescendo em graça e em conhecimento, diante de Deus e dos homens. Jesus nasceu como qualquer outra criança, mas de acordo com o seu crescimento, ele foi lembrando quem ele era. Ele foi entendendo quem ele era. O lembrando disso, ele foi o único ser que nasceu nessa terra e sabia de onde ele veio. Amém. E lembrou de onde ele veio. Disse, nós estamos como em um estado de coma. Deus, através de sua palavra, começa a nos dizer quem somos. E aquelas 3 perguntas cruciais são respondidas pela palavra. De onde eu vim? O que estou fazendo aqui? Para onde vou? A palavra de Deus vai te ensinando. A você estar. Eu estava com Deus, eu era atributo de Deus, assim como eu estava nos lombos de meu pai. Eu era atributo de Deus, então por isso que eu tenho que voltar para lá. Mas você aceita isso pela fé. Amém. Não é isso? Amém. Lembrando disso, mas Jesus lembrava de tudo. Quando ele começou a pregar, começar a atividade de sua doutrina, ele disse, essa doutrina não é minha, eu só ouvi do meu pai. Eu aprendi do meu pai. Quando ele estava com 12 anos, ele disse, eu tenho que estar cuidando dos negócios do pai. Agora, quando essa criança alcançou a maioridade, certo? Então nós temos Jesus nascendo, Jesus crescendo, e aí você já tem Jesus homem, um homem adulto, certo? Jesus. Entenda que este Filho de Deus estava aqui, nesse corpo. E você tinha agora Jesus andando em dois pés, comendo, falando, numa casa de 3 cômodos. Corpo, espírito e alma. Quando Jesus estava na idade de 30 anos, aproximadamente, ele foi ver seu primo, realizando aquele trabalho de batismo. Então, ele, como cordeiro de sacrifício, ele foi e entrou nas águas para ser batizado. E agora? João disse, eu que devo ser batizado por ti, tu vens a mim. Jesus disse, é melhor você fazer isso, rapaz, você vai sempre cumprir toda a justiça, né? Eu sou o sacrifício, devo se lavar antes do sacrifício. Quando João batizou Jesus, então Deus, esse o eterno Criador, ele teve que ser completo, em plenitude, e habitou neste. Então, o que você tem? Se Jesus, o Filho, que é o ser espiritual, agora estava encarnado, entenda, Deus não se fez carne. A palavra, o Logos, foi quem se fez carne. O Filho de Deus se fez carne, não Deus. Mas quando o Filho de Deus estava em um corpo de carne, como eu e você estamos, então Deus completamente veio e manifestou-se naquela carne. Habitou total e completo. Possuiu. Ele entrou dentro de Jesus a tal ponto que os discípulos ficavam confusos. E agora, eles estão citando as palavras de um profeta. William Branham disse, esta era a razão porque os próprios discípulos não compreendiam. Uma hora era Jesus falando. Quando ele se virava, já não era Jesus falando, era Deus falando através dele. Amém. Aí ele diz, agora nós temos um ser dual. Dual. E talvez seja por isso que me chamam de dualista. Me chamam de dualista por aí afora. Porque eles não entendem o conceito de Deus e seu Filho. Mas foi me lembrando que disse que Jesus era um ser dual. Quando ele mostra lá no Gênesis, lá no início, que Deus deu a luz a seu Filho,
William Branham diz, nós temos dois agora. O Pai, e do Pai veio a luz, seu Filho. Porém, quando chega a plenitude dos tempos, esse Deus entra completamente em Jesus no Rio Jordão. William Branham diz assim, olha, então Deus veio morar em seu Filho, ali no Jordão. O que você tem, ali você tem a encarnação de Deus. Ou Deus manifestado na carne de seu Filho. Quando Jesus sai das águas e começa a caminhar, você tem agora Jeová do Velho Testamento, sendo Jesus do Novo Testamento. Porque você tem agora Deus andando em dois pés. Deus comendo, Deus falando, Deus interagindo. Sim, ele falava com os discípulos, explicava para eles. Daí a pouco Jesus não tinha mais controle de suas palavras. Já não era Jesus falando, era Deus dentro dele, usando suas cordas vocais. Do mesmo jeito que ele usou o profeta em uma equação menor nesses últimos dias. Jesus disse, olha, as obras que eu faço, não sou eu que faço. É o Pai que está em mim. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. É o Pai que está em mim que realiza essas obras. As coisas, o que eu vos ensino, não é meu ensino, é a doutrina que eu ouvi de meu Pai. Então, quando você diz Jesus dizendo assim, olha, não vos deixarei órfão, voltarei para vós, você dizia, claro, só quem deixa órfão é o Pai. Está vendo que Jesus é o Pai? Não, lembrando disso que era o Pai falando através do Filho. Não vos deixarei órfão. E assim, por um período de tempo longo, o eterno Deus, que é Espírito, estava interagindo através do corpo de seu Filho. Entenda, em Jesus agora tinha dois Espíritos, como você tem que ter. Porque Jesus era corpo, Espírito e alma. E agora, a partir do Jordão, Deus Espírito estava totalmente dentro de Jesus. Então ele tinha seu corpo, seu Espírito próprio, sua alma, e mais o Espírito eterno, Deus dentro dele. E isso foi até o jardim de Getsêmani. Veja, por que será que antes do Getsêmani ninguém prendeu Jesus? Ninguém bateu em Jesus, ninguém cuspiu nele. Não se pode fazer isso com Deus. Mas o Lembrando disse que no jardim de Getsêmani, a unção o deixou. Deus que habitou totalmente dentro de Jesus, deixou ele lá no jardim de Getsêmani. Jesus sobe para a cruz, só como ele estava antes do batismo. Ele foi totalmente como homem para a cruz. Lá na cruz, ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Deus o desamparou, o abandonou completamente no jardim de Getsêmani. Estou citando para vocês as palavras do profeta. O Lembrando diz, no jardim do Getsêmani, a unção o deixou. Se ele tivesse ido até a cruz, não se poderia matar, porque não se pode dar morte a Deus. Ele tinha que ir como homem. Por isso Deus o abandonou no jardim do Getsêmani. Veja. Agora me diga, por que as pessoas têm uma ideia errada de que Jesus é o próprio Deus? Jesus nunca disse isso. Em João 14, ele diz, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Isso foi antes de ele morrer. Depois que ele morre, ele ressuscita. Já que falei ressuscita, você acha que Jesus ressuscitou a si próprio? Nós temos 18 escrituras no Novo Testamento que diz que Deus ressuscitou a Jesus de Nazaré. Foi Deus, o Pai, que o ressuscitou. Amém. O Lembrando pregou um sermão com o nome Conferência. Tem vários sermões com esse título. Em um deles, ele diz que no jardim de Getsêmani, Deus veio falar com seu filho. Mostrou para ele tudo que ele ia passar, o que ele ia sofrer, toda a agonia. Anteveu a morte, todo o sofrimento e desprezo que teria ao longo das gerações. E disse, está disposto a fazer tudo isso por amor dos teus irmãos. E o pai veio ter uma conferência com seu filho. William Branham disse que Jesus disse, Pai, se possível, que isso não aconteça. Passe de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus sabia
que se ele não cumprisse a vontade e o plano do seu pai, todos os seus irmãos estariam perdidos. Entenda, por que Jesus fez isso por nós? Jesus estava lá no princípio, na eternidade passada, quando os atributos de Deus começaram a vir à cena. E o que acontece é que, na lei da filiação do Antigo Testamento, na lei da adoção, deixa eu fazer outro ciclo aqui. Você tem um pai de família. E esse pai de família tem uma propriedade, uma fazenda, seja o que for. O filho mais velho, o primogênito, ele herda 50%. 50% de tudo que o pai tem é para o irmão mais velho. O irmão mais velho tinha uma responsabilidade como se fosse o chefe da família. Na falta do pai, ele cuidava das irmãs, ele cuidava de tudo. Então, por direito, ele herdava 50% de tudo que o pai tinha. O filho primogênito. Poderia ter 20 irmãos, 10, 12, 6, não importa. Os demais filhos, eles repartiam os outros 50% entre si. Sim, hoje não é feito dessa forma. Seria injustiça, né, de acordo com o entendimento que se tem hoje. Mas é assim antes. 50% do primogênito, 50% dividido para os demais quando o pai morresse. Você não vai dar quando o pai está vivo. A menos que alguns já se despertem dos filhos e olha, a filha de fulano, a filha de ciclano, e tal, para não ver ninguém brigar depois de sua morte. Então alguns já repartem isso antes. Mas, falando de forma categórica, só depois que o pai morre. Agora diga-me uma coisa. Se você só pode herdar depois que o pai morre, e se o teu pai é imortal? O que vai acontecer com você? Se o teu pai não morre, tu nunca poderia herdar nada. É aqui que está o caso. Este Deus que é vida, ele é imortal. E se o irmão mais velho, que é Jesus Cristo, o primogênito entre muitos irmãos, se ele herda 50% daquilo que o pai tem, nós nunca poderíamos herdar nada, até porque Deus é imortal. Por isso, que ele assumiu aquela posição para nós nos tornarmos herdeiros de Deus através dele. Amém. O que ele faz é ele reparte o que é dele conosco. Amém. Por isso somos chamados de co-herdeiros. Porque o herdeiro é Jesus, o único herdeiro. Uma vez que Deus é imortal e nós nunca poderíamos receber nada da parte de Deus. Você vê o plano? O que você tem aqui, uma vez que Deus encarnou aqui em Jesus, lembra do exemplo que eu estava fazendo. Deus encarnou em Jesus, no Rio Jordão, e o abandonou no jardim de Getsêmani. Então Jesus, como homem, vai até a cruz e morre por mim e por você. Paga o preço para que nós nos tornássemos herdeiros. É o filho primogênito que morre, cedendo a parte dele para os outros irmãos. Jesus sobe ao céu, Deus o ressuscita dentre os mortos e o põe sobre a sua destra. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo, Deus, o Pai, é quem desce para estar com a igreja. O Filho fica numa posição elevada. Deus o exaltou. Acho que foi muito que isso, não foi? Soberanamente, está dele o nome, está acima de todo nome. O que foi isso, não citou agora? Pois bem, o que Deus faz? Deus então começa a trabalhar com as pessoas aqui na terra. Em Coríntios, no capítulo 15, Coríntios, diz qual é o trabalho de Deus. O trabalho de Deus é colocar todas as coisas debaixo dos pés de seu Filho. E Paulo diz, quando eu digo que todas as coisas estão debaixo dos pés do Filho, estou colocando Filho aqui, porque na leitura você encontra dois sujeitos ocultos. Vocês sabem o que significa sujeito oculto? Nós temos dois sujeitos ocultos nas palavras de Paulo. Então nós temos que saber quem são esses dois sujeitos ocultos. São linguajar de professores, de alunos, né? Qual é o sujeito oculto aqui na história? Fulano. Então nós temos dois sujeitos ocultos em Coríntios 15.
Paulo diz, todas as coisas lhes estão sujeitas aos pés do Filho. Mas quando eu digo que todas as coisas estão sujeitas aos pés do Filho, se excetua aquele que ele sujeitou todas as coisas. Isso é uma questão de semântica. É um jogo de palavras. Mas vamos traduzir isso para o nosso linguajar. Paulo está dizendo, Deus tem um trabalho a fazer. É colocar todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Mas Deus mesmo não fica debaixo dos pés de Jesus. O trabalho de Deus é colocar tudo abaixo dos pés de Jesus. Pelo trabalho que Jesus realizou, por toda a criação, Deus coloca tudo debaixo dos seus pés. Mas chegará o momento em que o próprio Filho entregará tudo de volta a seu Pai, para que Deus seja tudo em todos. Amém. Estamos nesse processo, irmão. Estamos nessa caminhada. Deus, agora concluindo esta parte, para encerrarmos já. Deus não está no céu. Deus desceu à terra. Se você crê que Deus está no céu, então você é um adorador de ídolo. Porque você não tem um Deus na terra e outro Deus no céu. Quem você tem no céu é o Filho de Deus sentado no trono. Se bem que alguns o têm tirado do trono antes da hora. Uma adoração cainita, sem sangue. Ele diz, não há mais sangue, não há mais intercessão. E o tiraram do trono fora da hora. Confundiram tudo. Bagunçaram tudo. Fizeram dessa mensagem uma desgraça. Não da mensagem em si. Você tem Jesus no trono. Eles pegam o que Lembrando falou do livro de Gênesis, né? Quando ele está mostrando coisas futuras e mostrando diante das pessoas, levando-os a imaginar isso, e acham, ele está dizendo que ele sai do trono quando o céu for aberto. E não vê. E depois que Lembrando pregou os selos, ele pregou almas em prisão agora, ele pregou vários sermões, mostrando que Jesus continua no trono da intercessão. Eu não entendo que esses pastores perderam o juízo. Você sabe o que acontece? Eles não foram instruídos, não foram instruídos. Só isso. A Bíblia diz que o discípulo não é superior ao seu mestre. Mas o discípulo tem que chegar a ser como o mestre, ou seja, ensinar o mesmo que o mestre ensina. E se o mestre é o Espírito Santo, eu não serei um bom ensinador se eu falar as coisas que o Espírito Santo não está ensinando. Então, todas as coisas Deus está colocando debaixo dos pés de Jesus. E Deus desceu à terra nesse tempo do fim para cumprir o que Jesus falou sobre a manifestação do Filho do Homem, que são as três manifestações de Deus como Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi. Como Filho do Homem, foi o período ali na Palestina. Como Filho de Deus, é o período em que o Filho está no trono e Deus colocando todas as coisas debaixo dos pés de seu Filho. Isso acontece durante as eras. Mas, no fim da Odisseia, se repete primeiro o ministério do Filho do Homem. Deus mesmo desceu à terra e trabalhou através de seu Filho, através de Jesus. Ali era o profeta dos profetas. Deus trabalhando através de Jesus. Quando chega o final das eras, então esse próprio Deus desce à terra outra vez para manifestar o Filho do Homem. Por isso, Lembrando falou tanto sobre Lucas 17, não creio que é 17? 26, quando o Filho do Homem se há de manifestar e tudo mais. Deus desce à terra e usa um profeta. E Deus não volta ao céu, porque não é como o ioiô que fica subindo e descendo. Deus desceu para manifestar aqui na terra o Filho do Homem. E Deus só sai dessa terra levando a igreja. Amém. Quando chegar o momento, Deus que está aqui na terra, isso é chamado de aparúcia. Aparúcia de Cristo. Ou seja, a presença de Deus aqui na terra. E Lembrando pregou sobre a presença de Deus não conhecida. Um poderoso Deus que está desvelado perante nós. Um maior do que Salomão está aqui. Ele está falando deste período de tempo onde Deus mesmo desce à terra. Amém. Paulo disse, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta. Agora, o que é o alarido? Qualquer um dos irmãos da mensagem pode responder.
O que é a vara livre? É uma mensagem. Se a vara livre é uma mensagem. E se Deus desceria com a vara livre, isso só mostra para você que Deus desceu. Amém. Ele desceu com as três coisas: alarido, voz e trombeta. Ainda estamos dentro do alarido. Ainda estamos dentro da mensagem sendo divulgada pelo mundo afora. Mas é um trabalho que Deus mesmo está fazendo através do quinto de Efésios. Bom, concluindo. Esse Deus que está aqui na terra, quando chegar o momento, ele vai acionar o Filho que está no trono. Filho, chegou a hora. Chegou o momento. E aí sim acontecerá a segunda vinda. E aí eu digo, porque o que aconteceu não foi a segunda vinda. Muitos pastores, pessoas de gabarito, reconhecido nacionalmente, internacionalmente, perderam o juízo, perderam as estribeiras e estão dizendo que a segunda vinda já aconteceu. Eles confundiram tudo. O que aconteceu não foi a segunda vinda. O que aconteceu foi o que o Leandro chamou de aparição. Isso não confunda a aparição com a vinda. Agora é o aparecer de Cristo para nos apontar para a vinda. Amém. Porque a segunda vinda é física. A aparição é a presença de Deus aqui na terra. Mas a segunda vinda é físico. Porque aquele que subiu com um corpo físico, ressuscitado, os anjos disseram do mesmo jeito que você viu subir, ele vai descer. Aleluia. Então, quando chegar o momento, Deus que está aqui na terra, cuidando Ele próprio da igreja, acionará seu filho. Chegou o momento. Então, o filho vem até certa parte dos ares. O grande poder, o Espírito Santo, Camilo transportou Rebeca, levará a igreja, atirará dessa atmosfera para encontrar a Jesus nos ares. Amém. Eu estou citando palavras de um profeta. Vocês me mostram a mensagem, eu posso mostrar para vocês. Amém. Apenas não quero que se torne uma coisa técnica, com parágrafos, citações e tudo mais. Mas o lembrando disso. E para quem quer saber, está no primeiro selo. Olha que coisa simples. Amém. O filho virá até certa parte dos ares. O Espírito Santo, que é o Pai, o que gerou a Jesus, levará a igreja até o encontro do filho. Lá, Deus se encarnará em Jesus, como ele se encarnou lá no Jordão. Outra vez Deus entrará dentro de seu filho e nós o coroaremos Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Então você entende que a coroação será para Deus mesmo, mas ele estará encarnado outra vez em seu filho. Olha as palavras do profeta. Quando esse Espírito Santo que está conosco hoje se encarnar para nós, na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como Jesus está hoje, as pessoas pensam que Jesus, a ideia é essa. Se Jesus é Deus e Deus é Espírito, desculpem, então uma vez que o Espírito saiu de Jesus, o corpo ficou sem vida. Se fosse assim, como Jesus foi do Getsemane até o Calvário, se Deus o deixou lá, e como ele começou ficando, porque ele tinha corpo, espírito e alma, na mensagem vida. O Lembrando disse, quando Deus esteve aqui na terra, ele habitou numa casa de 3 cômodos, o corpo, espírito e alma de seu filho Jesus Cristo. Então Jesus tem o seu próprio espírito e mais o espírito de Deus. Porém, esse espírito está aqui na terra e vai se encarnar em Jesus outra vez. É assim, Deus encarnado em seu Filho, que nós iremos para a ceia das bodas. E quando acontecer Apocalipse 19, em cima do monte, e acima do Cordeiro, estará Deus, o Pai, na forma de uma grande luz. Então, o que você tem, está aqui no finalzinho, para fecharmos, é esse Deus que gerou a Jesus, esta luz, esta pequena luz que o Lembrando chama, quando Jesus recebeu um corpo de carne aqui na terra, e eu e você também recebemos, Deus encarnou nele, certo? Então Jesus subiu ao céu, Deus desce para continuar o trabalho aqui nesses últimos dias. O que você tem no final será isto.
você tem no final de tudo. Você terá o Monte Sião. Você sabia que o Monte Sião, que não se abala, é você? Você sabia que o Monte Sião é a própria noiva? É a própria noiva de Cristo? Porque você tem, é a grande pirâmide, o trono da eternidade. Você tem o cordeiro do trono. Não tem como desenhar aqui, não sei se está no trono. E você tem a grande luz acima do trono. Aqui estará Deus, como a forma da grande luz. A cidade não precisará de luz, né? Porque Deus a iluminará e o cordeiro é a sua lâmpada. Então você tem a noiva na grande cidade em forma de pirâmide. Ao redor dela, você terá os outros que receberão direito de herdar a